Olá, amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin, que bom que você está aqui comigo para a gente mais um dia conversar sobre as nossas amadas orquídeas. Pessoal, tô aqui em casa esse final de semana e é difícil eu ficar em casa, né? Poucos dias eu fico em casa, inclusive para vocês, estão sempre me cobrando, cadê os vídeos de cultivo? É aquela história, se eu não fico em casa, eu estou nos eventos, vocês sabem disso, e aí não tem como eu fazer vídeo de cultivo. Mas hoje eu estou em casa, não é o final de semana inteiro, mas eu estou aqui, e aí eu quero aproveitar a oportunidade para mostrar uma pequena, grande, lindíssima orquídea para vocês, aproveitando que ela está florida nesse momento. Então vou fazer esse vídeo para a gente conversar um pouco sobre o gênero Barbosella, certo? Ok? A imagem está um pouquinho distante, então eu vou chegar um pouquinho mais perto só para vocês entenderem do que a gente vai conversar hoje. Dá uma olhadinha nesta gracinha. Olha aí, gente. Olha isso. Estão vendo a quantidade de florações? Deixa eu dobrar aqui. Olha isso, para vocês entenderem o tamanho da minha mão e a touceira de Barbosella. Olha aqui, ó, vou fazer a thumb do vídeo assim, ó. Ai, que lindo! Para vocês. Então, a conversa de hoje é sobre Barbosella. Vamos lá? Vou ficar aqui bem pertinho da grade. É um pouquinho pesado esse toquinho, e aí eu coloquei aqui para ficar mais fácil da gente conversar e de vocês visualizarem aqui. Eu gosto muito das mini micro orquídeas, vocês sabem disso, né? Tenho várias aqui e Barbosella é uma delas, né? Eu tenho várias outras Barbosellas aqui. Vou aproveitar para a gente conversar um pouquinho sobre elas, tá? Para mim, na realidade, o grande problema da Barbosella é eu conseguir identificar certinho a espécie do que está dentro do gênero, tá? É muito parecida. Pra gente que não tem experiência, fica um pouquinho complicado. Mas eu vou trabalhar com a identificação que eu tenho aqui, tá bom? Então, neste toquinho aqui, a princípio eu tenho uma touceira de Barbosella androy. A princípio, tá? Se alguém tiver certeza aí para poder passar alguma informação, ótimo. Incertezas eu também tenho, ok? Então, o que eu tenho para falar sobre o gênero Barbosella? É uma planta, na minha opinião, apesar de ser micro, de facílimo cultivo, tá? Muito fácil cultivo e muito florífera. Quer dizer, uma planta que não requer muitos cuidados e que você tem muita floração com muita facilidade. Também, na minha opinião, é uma planta que entolcera muito rápido, tá? Muito rápido não significa que isso vai ser em um mês, mas uma planta que em 5, 6 anos te dá uma touceira muito legal, tá? Que é mais ou menos a idade dessa daqui. O que acontece? Eu acho que... Porque a gente, quando vai falar de plantio, por exemplo, eu já vi algumas pessoas vendendo Barbosella em vasinhos, tá? Mas eu não acho que seja o cultivo ideal. Para mim, a Barbosella, ela tem uma raiz tão fininha, é uma plantinha tão delicada, que o que eu acho? Que ela precisa ficar em tocos, tá? Nesse caso aqui, essa minha tá num toco redondo, inclusive que já tá ficando velhinho. Tô preocupada dele quebrar em breve. Mas eu não tem esfagno no plantio dessa orquídea. Como você não vai encontrar esfagno aqui, como você não vai encontrar esfagno aqui,
como você não vai encontrar esfagno aqui. As raízes da barbosela são muito fininhas, tá? E eu não acho que seja aconselhável que você faça esse plantio com esfagno como geralmente nós usaríamos se fôssemos fazer um plantio de catleia, tá? Que a gente faz o quê? Pega o toquinho, coloca aquela buchinha de esfagno para depois colocar a planta por cima. Eu não acho ideal, não acho ideal para o cultivo dessa planta. Na minha opinião, ela tem que ser colocada assim, sobre os toquinhos, amarrada, certo? O mais próximo possível, quer dizer, ela e o toco, para que as raízes dela, que são tão fininhas, tão pequeninas, possam com facilidade, com rapidez, tá, se grudarem nesse toco, ok? Deixa eu ver se tem alguma parte aqui que dá pra gente ver a raizinha dela. Tenho medo de virar e derrubar, tá? O que é ideal para a barbosela, na minha opinião? Ficar nesse toquinho, logo receber uma quantidade de regas abundante, mas ela precisa de um local mais úmido, tá? Por isso que ela fica junto com essas duas estão lá com as mini orquídeas no meu cantinho das minis, e essa outra aqui tá ali do lado depois que eu fiz a reforma. Ela ficava na parte de baixo das minis e eu subi ela um pouquinho, ok? Então ela precisa de um cantinho mais úmido. Então, rega com generosidade, tá? Sendo que se ela tá no toco, sem esfagno, ela vai molhar e secar, e um cantinho mais úmido. Mas é uma planta que gosta de luz, tá? Não é uma planta que você vai colocar naquele seu cantinho mais escuro. Ela gosta de luz. Quanto mais luz a gente entrega para essa planta, lembra, sem dar raio solar direto, tá? Mais florações ela te entrega, ok? Olha que interessante. E olha só, nós temos nessa mesma touceira, mesmo ela estando no mesmo lugar, flores que já estão abertas, botões que ainda estão se preparando para abrir, botões mais novos aqui. Ó, aqui que interessante, tá vendo aqui esse buraquinho? Isso aqui aconteceu alguma coisa e eu acho que foi um raio de sol que pegou aqui, que queimou essa parte da planta, porque ela estava boa antes. Queimou essa parte da planta e aí ficou esse buraquinho aqui. Como é uma planta rasteira, né, uma planta que fica mais perto do toco, eu acredito que com o tempo ela vai preencher esse vazio, essa lacuna que ficou aqui na touceira, ok? Então, se é uma planta que gosta de regas abundantes, local úmido, obviamente a gente tem que pensar que também tem que ter uma boa ventilação. Então não adianta você colocar ela naquele cantinho que você tenha pouca ventilação. Se o seu orquidário, na realidade, tiver pouca ventilação, não vai dar certo para ela e também não vai dar certo para outras orquídeas que você tenha no seu cultivo, tá? Voltando ao assunto sobre espécie, então, gênero Barbosella, espécies. Por exemplo, esta daqui, que tá numa moringuinha, ai que gracinha, ó, como ela vai tomando conta do plantio. Mesmo quando você plantar ela em toquinhos, deixa pendurada assim, afastado da parede, porque ela gosta de agarrar da volta, tá vendo? Como é interessante. Então, por exemplo, essa barboselinha aqui, eu acho que em vez de ser a Android, é a Cocciniana. Se a gente olhar bem de perto, vocês conseguem ver a diferença dos vegetais? Apesar dela também estar identificada como Barbosella Android. Mas eu acho que essa é a Cocciniana e esta é a Android, tá? Cocciniana não está florida agora, ok? Já estas outras duas miudinhas aqui, olha só, veja se vocês conseguem enxergar bem de pertinho a diferença do vegetal. Olha como o vegetal dessa daqui, ele é mais, vamos dizer assim, rasteiro ainda, tá vendo? Como ele fica mais grudadinho ainda no toco, mais baixo. Eu acho que essa daqui é a classifolia, mas não tenho certeza. Agora, esta e esta estão floridas ao mesmo tempo. E essa outra miudinha aqui também, então a gente percebe que o tamanho do vegetal, que é menor também, ó, mais rasteirinho, também está florida.
Agora, aqui, a olho nu, a gente colocar essas florzinhas uma do lado da outra aqui, eu sinceramente não tenho conhecimento, tá? Para falar para vocês que são plantas diferentes. Não tenho conhecimento para falar assim, não, é a mesma planta, o que a gente tem aqui é variação de espécie. Não tenho esse conhecimento. Mas acho que aqui nesse toco eu tenho uma Barbosella androy, que aqui nessa moringa eu tenho uma Barbosella cocciniana, e que nesses dois toquinhos eu tenho a Barbosella classifolia, tá? O que é legal de mostrar para vocês nesses dois vídeos? Independente de ser uma pequenina touceira, deixa eu abaixar aqui na minha blusa, ó, estão vendo as flores? Ela já floresce. Não é lindinha? Não é uma graça? Então você não precisa ter uma touceira deste tamanho para você ver flor na Barbosella. Mesmo uma touceira menorzinha, tá aqui a floração, tá vendo? São plantas que você costuma encontrar sendo vendidas com touceiras pequenas, 30, 40 até 50 reais, é o preço, é nesse valor que se vende. Mas cultivando direitinho, você vai ter uma plantinha muito linda. Você vê, eu coloquei essa planta nessa moringa, olha só o jeito que ela tá. Então eu considero sim uma planta de fácil cultivo, considero uma planta muito florífera, considero uma planta encantadora, grande por natureza, mas pequenina no seu tamanho, mas estupenda na sua beleza. Então, se você ainda não conhecia o gênero Barbosella, tá? Tô trazendo ele aqui para vocês. Uma coisa importante, vamos falar sobre adubação. Muito cuidado com a adubação com mini e micro orquídeas, tá? Então, vamos dizer assim, a quantidade de adubo indicada pelo fabricante que você utilizaria em uma catleia, você tem que reduzir a 1/3 para você utilizar nas micro orquídeas, tá? Então, é importante a gente adubar as nossas plantas, mas é importante também que a gente saiba essa diferença. O adubo, na sua, vamos dizer, medida total, é muito agressivo para essas plantas e pode fazer com que elas morram. Então elas vão começar a ficar pretinha, você vai achar que você está com problema de fungo e na realidade não é. Isso é exagero, excesso de adubo. Pode ver que os meus exemplares todos estão bem verdinhos, bonitinhos, tá? Tirando aqui, como eu falei para vocês, que aqui eu acho que foi um raio de sol que pegou. Mas sempre esse cuidado na hora de adubar suas micro-orquídeas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Quero aproveitar para pedir que se você ainda não é membro do canal Orquidicas, que você vá até lá, dá uma olhadinha, se torne membro do canal Orquidicas. Tem uns conteúdos especiais que eu estou postando lá dentro para você que é membro, para você que quer ser membro. Em carinho, né, em agradecimento justamente por você estar comigo em mais essa etapa. Não esquece, para você saber o que precisa para virar membro do canal Orquidicas, aqui embaixo, do lado do botão inscreva-se, tem o botão seja membro. Independente disso, se inscreve no canal Orquidicas, curte os vídeos, compartilha com os amigos, manda nos grupos de WhatsApp, todos os vídeos e tudo que eu coloco aqui que eu faço com muito carinho para você. E não se esqueça que tudo que eu mostro para você, os materiais de cultivo, as plantas e tudo que você precisa para um bom cultivo, você vai sempre encontrar na Orquiloja, acessando www.orquiloja.com.br. Não esquece que a gente está lá, inclusive no WhatsApp da Orquiloja, para te atender. Eu espero que você tenha gostado. Se você não conhecia, acredito que você ficou encantado com essa lindinha. Se ainda não gostava das micro-orquídeas, tá aí um exemplo maravilhoso de uma micro-orquídea linda para você ter na sua coleção, ok? Um beijo, pessoal, obrigada e até o nosso próximo vídeo. Eu vou continuar aqui trabalhando, a tardinha já tá caindo, ainda tenho muito serviço para fazer. Minhas plantas ainda estão aqui no chão, não terminei a readequação desse orquidário ainda, tá bom? Um beijo, obrigada pelo carinho, tchauzinho!